Olá, cursistas! Tudo bem? Na aula passada, estudamos sobre a trajetória do ensino de História e as orientações previstas nos currículos oficiais. Na aula de hoje, iremos realizar uma reflexão sobre a história local e em torno das noções de documento e de fato histórico, elementos importantes para a construção de conhecimento do aluno, mediado pelo professor em sala de aula e na iniciação científica do mesmo para a pesquisa histórica. Muitas vezes ouvimos falar, seja pelas crianças ou pelos adolescentes, opiniões negativas a respeito do ensino de história, pois muitas vezes afirmam que não gostar da disciplina. Se realizamos uma pesquisa em algumas escolas, provavelmente daremos razão a esses sujeitos, pois, apesar da possibilidade do uso de metodologias diferenciadas na sala de aula, muitos professores ainda trabalham em história estritamente factual, onde os alunos estudam apenas fatos localizados em um tempo distante. Os temas estudados não são problematizados, os professores e alunos não realizam uma reflexão sobre os temas atuais, também não é realizada uma relação entre o passado e presente. Os alunos, em sua maioria, não são envolvidos em atividades de pesquisa, não estudam documentos históricos de forma sistemática. Geralmente, o professor situa seu objeto de estudo num espaço e tempo diferente daquele vivido pelo aluno. Não valoriza a realidade destes sujeitos que, consequentemente, não aprendem a pensar sobre a dimensão histórica de suas vidas. Nesta unidade, então, nosso objetivo principal é valorizar o estudo da história local e os recursos disponíveis para se trabalhar com essa temática. Mas, afinal, o que se quer dizer estudo de história local? História local é o estudo das histórias de vidas das pessoas comuns. Com esse estudo, o aluno percebe-se como sujeito histórico, compreende sua cidade, a história dessa cidade, a história da sua localização. Sendo assim, é imprescindível o estudo da história local e regional das pessoas comuns da sociedade, e não apenas dos heróis que possuem significado nacional. Silva destaca que a abordagem do ensino de história local e regional nem sempre teve importância no mundo acadêmico. Somente a partir da década de 80, do final da década de 80, que surgiram trabalhos mais sistematizados relativos a essa temática. A partir da nova concepção metodológica que surgiu na França em 1929, denominada de Nova História, é que os historiadores e pesquisadores voltaram seus olhares para essa questão histórica. A importância deste ensino regionalizado e localista na disciplina de História tem por objetivo, então, contribuir para o desenvolvimento de habilidades voltadas a uma nova maneira de pensar a história local e regional, em termos de aprendizagem e concepções. Tal estudo permite a inserção do aluno na comunidade da qual faz parte, favorecendo a criação de uma própria historicidade, de sua própria identidade, nas palavras Schmidt e Carnelli. Complementarmente, Caprini enfatiza a necessidade de pesquisar espaços e contextos que ficaram esquecidos em detrimento da valorização de aspectos apenas na história nacional ou de temas já consagrados. A proposta, então, central da inserção do ensino de história local e regional nessa perspectiva visa uma plataforma de ensino que não reproduz a ideia de um processo de colonização linear, como a gente tem quase sempre estudado, mas que apresente aos educandos a construção histórica de sua cidade, com todas as contradições e conflitos que marcam sua colonização e fundação. Entende-se assim que não se pode desenvolver um ensino que impõe somente a versão dos acontecimentos dos vencedores. Segundo Lima, então, a proposta do ensino de história local é o ponto de partida para a aprendizagem histórica, principalmente nos anos iniciais, pois possibilita o trabalho com a realidade próxima,
ou seja, com as relações sociais que se estabelecem entre educador, educando, sociedade e o meio em que vive. Para Lima, o ensino de história local oportuniza a reflexão permanente acerca das ações dos sujeitos históricos que habitam e participam desse local, favorecendo então a análise de seu próprio campo de atuação. Problematizar a história local nos anos iniciais dessa forma é uma prática que contribui para o desenvolvimento do entendimento da história de sua própria cidade, desconstruindo a versão de uma história oficial que está intrinsecamente ligada à versão do pioneirismo, que toma então os pioneiros como heróis. Para Lima, o ensino de história local oportuniza a reflexão permanente acerca das ações dos sujeitos históricos que habitam e participam desse local, favorecendo a análise de seu próprio campo de atuação. Então, problematizar a história regional e local nos anos iniciais é uma prática que contribui para o desenvolvimento do entendimento da história de sua própria cidade, desconstruindo então a versão de história oficial que está intrinsecamente ligada à versão do pioneirismo, ou seja, toma os pioneiros como heróis. Observa-se que na maioria dos municípios e estados são os pontuais os estudos históricos sobre aspectos, por exemplo, das trajetórias locais e regionais. Essa é a grande problemática do ensino local e regional, pois geralmente, quando esses materiais existem, estão unilateralmente centrados na valorização da figura do pioneiro. Essa hipervalorização do ensino de história, da versão do vencedor, produz uma pretensão de validez que possui uma postura ideológica e uma função social pautadas na ideologia de um grupo hegemônico que busca então prevalecer no poder, manter no poder. Entende-se que o ensino de história não pode ser um instrumento de reprodução de uma memória específica ou produtora de uma amnésia histórica. Por esse motivo, esse estudo de história local deve ficar atento aos sujeitos que demarcados no discurso, percebendo quem deseja desenvolver a memória, a amnésia ou apenas o silenciamento. O professor desenvolver essa perspectiva de história regional e local nos anos iniciais possibilita aos seus alunos as condições de romper com a história dita oficial, que valoriza então um pioneiro como herói, as produções didáticas voltadas para o ensino de história regional e local, pautado na ótica da desconstrução da memória dita oficial. Há ainda algumas publicações que visam descrever a história dos municípios, seja dos municípios ou seja das instituições escolares, e na maioria dos casos reforçam as imagens dos discursos produzidos pelas empresas colonizadoras ou pelo Estado, que é um aparelho ideológico do Estado, essas instituições e esses sujeitos, contribuindo então para a preservação de determinados estereótipos sobre a formação econômica, social e política. Ao estudar então a história da localidade ou da região, o aluno precisa ter uma compreensão da história pautada em pelo menos dois sentidos: na possibilidade de ver mais de uma versão sobre a história local e na possibilidade de micro-histórias, que pertencem, então, a uma outra história que as englobe e, ao mesmo tempo, reconheça suas particularidades, como bem destacam as autoras Schmidt e Cainelli. Para tais autoras, a microhistória favorece, então, a recuperação de experiências individuais e coletivas do aluno, ajudando-o a compreender como estão constituídas as realidades históricas mais amplas e produzindo um conhecimento que, ao ser analisado, retrabalhado pelo professor em sala de aula, contribui então para a construção de uma nova consciência histórica. Esse conceito de consciência histórica nós discutiremos logo a seguir. Então,
Essa consciência histórica mais plural de ideias é importante, pois contribui para o processo de construção do sujeito histórico dos anos iniciais. Traz também uma nova forma de pensar e de fazer história a partir da realidade social desse aluno. Em termos de aprendizagem e concepções, a esta realidade podem ser acrescidas questões como anacronismo, desenvolvimento de perspectivas etnocêntricas, reducionismos e localistas. Tal proposta favorece a inserção do aluno na comunidade da qual faz parte, permitindo que crie sua própria historicidade e identidade. Por meio da observação da realidade local, a turma, então, pode entrar em contato com os primeiros conceitos históricos e aprender a construir ligações entre o cotidiano e os aspectos mais amplos da vida social. Ao relacionar aspectos do passado, mas que ainda são presentes, seriam as permanências nos espaços de convívio, temos a identificação e a valorização identitária dos alunos. Sendo assim, a memória apresenta-se como base da identidade, pois é por meio dela que chegamos à história local, o que destaca a importância de uma história que estabeleça vínculos com a família, com a comunidade, com o meio profissional, com o lazer. Para Schmidt e Cainelli, a valorização da história local teve reflexo nas propostas curriculares nacionais, nos PCNs. Um exemplo singular desta mudança pode ser encontrado nos pacientes para o ensino fundamental nos anos 97 e para o ensino médio, que foram aprovados ou implementados a partir de 99, que passaram a abordar temáticas alusivas ao estudo do meio e da localidade a que o aluno pertence, como uma perspectiva renovadora para a aprendizagem histórica. São vieses e renovação que se destacam nas novas propostas de ensino, em contraposição às abordagens que têm como referência a chamada história tradicional. O meio, então, constitui-se um importante recurso. O estudo da história local motiva os alunos, uma vez que realizam atividades sobre temas de seu interesse. Permite, então, desenvolver capacidades intelectuais de análise, pois o aluno classifica, compara, discrimina diferentes dados. Isso possibilita realizar abordagens interdisciplinares. Permite que o aluno compreenda melhor a sociedade em que vive, possibilita também o contato com as instituições locais, sejam instituições religiosas, instituições educacionais, etc. A opção, então, pela história local como objeto de análise nesse estudo está centrada na perspectiva de confrontar, identificar, compreender e tirar do silêncio memórias que ficaram por muito tempo esquecidas na versão da história oficial, trabalhada em salas de aula. No entanto, Cainelli e Schmidt destacam que é importante considerar que uma realidade local não contém em si mesma a chave de sua própria explicação. A cultura, a política, a economia de um determinado município explica-se também da relação que estabelece com outras regiões. Com a capital, por exemplo, pois não vivemos isolados. O ensino de história contribui para a construção, então, da identidade, para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento. Ao estudar história, é importante que a construção de identidade tenha marcos de referência relacionais, onde localiza-se nosso município, onde localiza o nosso estado, o nosso país. Então, a história local, então, pode ser vista como uma estratégia pedagógica, pois posso partir do local para articular com o nacional. O estudo da história local oportuniza ainda a abordagem de diferentes conteúdos, uma vez que é possível reunir uma expressiva quantidade de materiais, aí as fotografias, as entrevistas com as fontes orais, que podem ser importantes fontes de estudo. A região pode ser estudada pelo professor e pelo aluno como uma unidade que contém a diversidade. Trata-se, portanto, da necessidade de problematizar e buscar a historicidade da região, por meio de estudos que analisam a heterogeneidade e multiplicidade de sujeitos e de culturas existentes, como nós vimos lá as orientações dos PCNs, dos CSBCs na aula anterior.
Ao estudar a história local, o aluno conhece as memórias de pessoas comuns, reconhecendo a multiplicidade de sujeitos e ações, e não apenas histórias referentes a feitos e obras de grandes heróis, uma história unicamente positiva e cronológica, de influência marcadamente positivista. Professor e aluno, então, têm diante de si a sociedade que pode e deve ser questionada. Para se adentrar nessa discussão de história local, nós precisamos destacar que não podemos reproduzir fielmente o que já foi vivido por meio de objetos, documentos, lugares e fontes. Temos acesso ao passado e este é materializado à medida que imaginamos circunstâncias e possibilidades de uso de determinados objetos e espaços, de modo que esses objetos e demais elementos classificam-se enquanto objetos mediadores do saber histórico. Esses objetos mediadores do saber histórico é uma categoria elaborada por Cainelli. Desse modo, a análise e a discussão acerca dos objetos mediadores e das temáticas relacionadas possibilita o levantamento de hipóteses sobre os mesmos e os seus contextos, principalmente se estes se referem à história local, o que incorre no desenvolvimento do pensamento histórico. Por sua vez, esse pensamento histórico, articulado com o conhecimento prévio de cada criança, por meio do que lhe é significativo, permite que a mesma realize suas inferências. Mas o que seriam, então, esses objetos mediadores do saber histórico? Seriam as fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Fonte aqui é entendida no sentido de documento, ou seja, em algo que está registrado o testemunho de algum evento que ocorreu no passado. As fontes documentais ou documentos históricos constituem tudo que o ser humano, então, produziu desde os seus primórdios. Tais fontes podem ser desde artefatos arqueológicos até os... Tem que voltar, né? As fontes ou documentos históricos constituem tudo que o ser humano produziu desde os seus primórdios. Essas fontes podem ser desde artefatos arqueológicos até dispositivos eletrônicos feitos no século XX, como os primeiros computadores ou os microchips. Os documentos, obviamente, que não falam por si mesmos. Eles só falam quando nós o interrogamos. Tal percepção só foi desenvolvida também a partir das escolas dos análises, a partir da final da década de 20, início da década de 30. E essa escola dos análises é uma escola historiográfica fundada pelos historiadores franceses Lucien Lefebvre e Marc Bloch. E esse movimento desenvolveu como uma crítica à chamada história tradicional praticada pelos historiadores metódicos, consideradas como os positivistas. O entendimento e a compreensão das fontes históricas se desenvolveu e se passou a considerar como fonte histórica toda e qualquer produção capaz de fornecer informações sobre o passado. A respeito disso, a gente trouxe uma citação do historiador medievalista Jacques Legoff, que ele fala que a noção de fonte história se ampliou, ou a história nova ampliou o conceito de documento histórico. Ela substituiu a história, fundada essencialmente nos textos, documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade de documentos, escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de escavações e observações arqueológicas, documentos orais e etc. Uma estatística, uma curva de preços, uma fotografia, um filme, ou para um passado mais distante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto, são para a história nova documentos de primeira ordem.
Então, antes dos análises, eram utilizados pelos historiadores em suas pesquisas apenas as fontes escritas ou os documentos ditos como oficiais. São os documentos de governo, administrativos, legislações. Após o movimento dos análises, a noção de documento escrito também se ampliou. Passou-se a recorrer às cartas, aos diários íntimos, aos jornais, às receitas culinárias, dentre outros tipos de documento. No que concerne à tipologia das fontes, elas podem ser materiais, que são as pedras, os vestígios arqueológicos, os monumentos, as cerâmicas, os objetos, as obras de arte, como pintura, escultura, dentre outros. As fontes escritas são as certidões, as cartas, os testamentos, os livros, as revistas eclesiásticas, como as bulas, as moedas, as demografias, os registros paroquiais, censo, testamento, as correspondências privadas, as notas, os diários, as literários, contos, cartas, romance, poesia. As fontes também podem ser escritas, podem ser as jornalísticas, os anúncios, os jornais propriamente dito, dentre outros. Quanto às fontes visuais, são aquelas representadas pelas imagens, pelas pinturas, pelas fotografias, pelos anúncios de publicidade e etc. Em relação às fontes orais, podem ser consideradas como fontes orais as entrevistas, as lendas, os contos, as gravações, os programas de rádio e etc. Do ponto de vista curricular, os PCNs orientam que no primeiro ciclo deve-se trabalhar com fontes orais e iconográficas. No segundo ciclo, envolve um trabalho mais específico com leitura de obras com conteúdos históricos, como reportagens, jornais, mitos e lendas, textos de livros didáticos, documentários, videogames, telejornais e etc. E de maneira geral, os PCNs destacam que o trabalho pedagógico requer estudo de novos materiais, relatos orais, imagens, objetos, danças, músicas, narrativas, que devem se transformar em instrumento de construção do saber histórico escolar. A pesquisa, então, de cunho historiográfico é feita a partir da leitura e análise de fontes ou documentos históricos. O passado não pode ser interpretado a partir dos vestígios deixados pelo homem. Assim, antes de empreender qualquer pesquisa ou estudo de determinada realidade passada, o pesquisador deve estar seguro de que encontrará o material necessário para sua realização. Reunidas as fontes, então é necessário um trabalho árduo para interrogá-las. É preciso verificar se nelas encontramos as respostas possíveis para as questões levantadas pela proposta de pesquisa. O trabalho, então, de levantamento de fontes assemelha-se ao do garimpeiro, que procura o que não guardou. A análise das fontes assemelha-se ao trabalho do detetive, que, por meio das pistas, procura desvendar o ocorrido. Conforme diz Janotti, ser historiador do passado ou do presente, além de outras qualidades, sempre exigiu erudição e sensibilidade no tratamento de fontes, pois delas depende a construção convincente de seu discurso. A importância de fontes consistentes e do processo de manuseio adequado deve ser considerado quando empreendemos uma pesquisa científica, conferindo-lhe confiabilidade. Da mesma forma, quando lemos uma obra histórica, devemos observar os documentos que sustentam as premissas do autor, os caminhos por ele percorridos e as indagações realizadas que possibilitaram aquela produção. Quais os documentos considerados válidos para uma pesquisa histórica? Que cuidados o pesquisador... Não, volta, né?
Quais os documentos considerados válidos para uma pesquisa histórica? Que cuidados o pesquisador deve ter ao realizar a leitura das fontes disponíveis? Como superar a condição de mediador ou porta-voz das fontes, tornando-se capaz de realizar uma análise crítica relevante? Então, tendo o objetivo de produzir conhecimento histórico em sala de aula e a ação conjunta com os alunos, como o educador pode aplicar esses princípios pertinentes à ação de historiador profissional aos objetivos da educação básica? A leitura e a interpretação dessas fontes tornam possível a reconstituição exata do fato histórico analisado? Qual o nível de envolvimento é permitido ao pesquisador e qual o nível de distanciamento é necessário para que um trabalho feito seja de fato confiável, tenha caráter então de científico, tenha cunho de cientificidade? Sem a pretensão de dar as respostas definitivas, discutiremos essas questões ao longo desse texto. Então, na aula de hoje, nós discutimos sobre a importância dos estudos da história local, refletimos acerca das fontes históricas que legitimaram a possibilidade do historiador e do professor de utilizar novas fontes históricas e de criticar as fontes existentes como os documentos importantes para a escrita coletiva da história. Daí deriva a importância de ressaltar a relação intrínseca entre os objetivos propostos, os conteúdos e as fontes a serem estudadas. Em última instância, a organização dos conteúdos estará intimamente relacionada com o objetivo maior da educação escolar, que é propiciar a aquisição do saber sistematizado ou do saber científico, tido como instrumento essencial de libertação do homem e de construção de sua cidadania, conforme destaca Dermerval Saviani. Nesse sentido, os conteúdos ocupam um papel central no processo de ensino-aprendizagem e a sua seleção e escolha deve estar em consonância com as problemáticas sociais marcantes de cada momento histórico. Além disso, eles são concebidos não apenas como organização dos fenômenos sociais historicamente situados na exposição dos fatos e conceitos, mas abrangem também os procedimentos, os valores, as normas e as atitudes. Para trabalhar então com essa infinita possibilidade, nós trouxemos como proposta de atividade pedir para que os alunos identificarem a importância dos documentos, fazendo um desenho sobre a vida de sua família, com imagens que tragam informações importantes sobre a sua trajetória. Fazer um trabalho, por exemplo, a respeito dos nomes de ruas de sua cidade, por que tais ruas recebem tais nomes, qual a contribuição desses personagens para a história da sua cidade. Essas são duas propostas que a gente lança para vocês para estudarem a história local, a história regional e o uso de fontes documentais. Cursistas, visando aprofundar a discussão sobre a história local e as fontes históricas, o professor mediador vai exibir um vídeo para a gente posteriormente comentar essa discussão em sala de aula. Eu desejo a vocês uma semana extremamente produtiva e ratifico que eu estou disponível para maiores esclarecimentos.